Fechando o nosso material de inverno, a gente vai falar do último macrotema. A gente vai falar de super, um tema jovem e como jovem, super, sempre muita informação. Não dá nem para escrever direito. Para a gente falar desse jovem, a gente fala de uma vivência que vai além de tudo que a gente mais velho consegue entender. Eles vivem o hoje como ninguém. Então eles são super jovens, super coloridos, super fresh, super extremo, digital, phygital, trendy, dramático, versátil, adaptável, subversivo e conectado. Para falar de moda para jovem, a gente tem que buscar referências de vários lugares. Então, falando disso, a gente vai levar tudo ao extremo. Nesses temas, nesses subtemas, não conseguimos nem falar em 3, como falamos nos outros macrotemas. Aqui vamos falar de 4 subtemas: romance moderno, college, novos squads e o phygital. Para falar de romance moderno, a volta desses adolescentes para a escola, desses primeiros amores, dessas novas formas de amar, essas relações líquidas, amores que são eternos, muito legal ver essa forma de amar que é sempre muito dramática. Então, falando sobre isso, um amor de streams, aqui é o Bridgerton. A Stradivarius fez uma coleção com eles, vale a pena conferir. O romance moderno da Gossip Girls, de um reboot da série. Romance ultramoderno da Elite, da série Elite do Netflix. E vamos ver muito o amor de amizade, onde não é um amor romântico, é o cuidar do outro. Então, formas de provar esse amor. Um anel da amizade, presença de despedidas de amigos que estão saindo de escolas, indo para a faculdade, vídeos de amizade, leituras de tarô. Então, é uma vida onde a gente mistura todas essas influências num extremo amor, em relações exacerbadas. Aqui a gente traz um pouco do rosa, traz essa cultura de natureza. Você traz aqui um cogumelo de uma maneira diferente dos outros temas que a gente trouxe num tema adulto. A gente vai ver muito coração, borboletas e muitas levezas. Aqui a comida também está presente, mas em consumo extremo. É tudo muito. Tudo é super. Literalmente, quando a gente fala de jovem, tudo é muito super. Aqui a Manu Gavassi fala sobre seu novo álbum digital, mostrando as flores, mostrando a sensualidade no vestir e não se portar. Quando a gente fala da Duda Beat, ela já tem uma sexualidade, diferente da sensualidade da Manu Gavassi, aqui é uma coisa mais sexual. Então aqui a gente fala do Harry Styles também, um homem fazendo parte desse grupo. Algumas influências de designers, de marcas, e a gente passa para o subtema college. Esse adolescente saiu da escola, está entrando na faculdade e tem novos anseios, tem novas culturas. Então a gente vê essa influência do esporte, a gente vê um pouco mais de preocupação com financeiro. Parece que eles estão caindo na vida real. Agora você tem o primeiro salário, o primeiro estágio, e você quer saber como esse dinheiro vai render mais. Essas buscas foram tiradas do Pinterest, no Pinterest mundial, tá? Não são só interferências e números do Brasil. Dicas de investimento. Como é que eu vou fazer esse primeiro salário render para que eu possa viver mais, experimentar mais? Essa estética do college, dessa sobreposição, do look do esporte é muito presente dentro desse subtema. Aqui, sobre os streamings, e a gente vai falar sobre esporte. Falando sobre esporte, beach tênis é uma das buscas, vestido de beach tênis, entrar na natureza, novos esportes, seja basquete, seja futebol, tem uma busca por esporte sobre essa vida em campo, né? Na rua, estar em esportes coletivos, fazer esporte com as pessoas das quais a gente estava privado de se relacionar. Então a gente vê essa estética, vemos nas Olimpíadas e vemos um efeito de coro, um efeito de recortes, os recortes vindo para um look muito mais esportivo. Aqui a gente fala da Magda, de uma influencer que trabalha esses recortes, essa influência do esporte, de um motocross, dos lace-ups,
Falando sobre esse mesmo espírito college, a gente fala de xadrez. Aqui você tem que usar o seu xadrez. Crie o seu xadrez dentro da nossa linha do Canatiba Printing, dessa tecnologia, dessa plataforma, e que vocês podem criar o xadrez da sua marca, que tem a sua identidade. Ele sai da unha para a parede, ele é over, ele é grande, ele é maxi, ele não é mais tão discreto. Aqui um influencer. E a gente passa para o terceiro subtema. No terceiro subtema a gente vai falar de tribos, a gente vai falar de clubber, a gente vai falar de movimentos, de festivais e onde se achar. A gente, nessa cultura, o jovem tem que se encontrar. E em se encontrar, se encontra muito com a música, com os festivais. A estação começa com o Lollapalooza aqui no Brasil, então vale. Se você faz uma coleção para jovem, trazer essas cápsulas, acompanhar esses movimentos, esses festivais, para que eles possam entender que a sua marca está o acompanhando no dia a dia deles. Então a gente tem essa interferência da música, desse ambiente técnico, indo onde as pessoas, para participar, elas literalmente se montam, as pessoas se preparam, seja na unha, seja na maquiagem, seja na roupa, e a gente tem que ficar atento para todas essas interferências e todas essas influências. Piercings, não só mais piercings no nariz, agora são vários piercings, são piercings na unha, são brilhos, joias dentais, unhas decoradas. E unhas é um tema que é muito buscado. Unhas oceânicas, unhas de galáxias, de deserto, de aurora boreal e efeitos de pedras preciosas. Então, pensar na moda como um todo. Quando você trabalha para jovem, faz criação para jovem, você não pode pensar numa peça. Você tem que pensar nessa ocasião de uso, pensar nesse look total e saber o quanto você pode contribuir para que ele consuma o máximo da sua moda, da sua identidade com a sua marca. Aqui algumas influências e marcas que fazem e traduzem muito bem esse movimento. Aqui fechando com a Miranda, que traz essa reverência que o jovem tem, essa interferência e esse olhar de moda, seja no calçado, seja no acessório. Indo para a música, a Rosalía, que é uma espanhola e traz a sua cultura junto com a sua vivência, sem deixar a jovialidade dela, sem marcar a sua presença e sem mostrar essa irreverência do se vestir. Fechando o tema jovem, a gente vai criar uma certa polêmica. A gente vai falar do digital. Muitos estão falando sobre o metaverso. Toda a equipe pesquisou, estudou, a gente está há mais de 2 meses vivendo o dia a dia para compor essa palestra para vocês. E quando a gente fala do metaverso, ele é uma coisa ainda muito literalmente na nuvem. E a nossa tradução é misturar o digital com o palpável e trazer uma experiência digital, uma experiência de viver esses dois mundos. Então eu convido a vocês a ver o próximo vídeo. Olhem com detalhe, é o vídeo do Coachella e vocês vão ver essa mistura de cenário do digital com a experiência de viver. A tradução deles começa desde o convite. O convite, você abre uma caixa e começa a navegar dentro de um mundo digital, onde o seu convite físico te leva aos lugares que você não está vendo. Mas o Coachella, você viveu esses efeitos. Você vê no vídeo, vocês viram a holografia, vocês viram que o digital é uma presença, muitos filtros e um universo paralelo fechando com um cenário dentro do Fortnite. Então, essa interação de viver os dois mundos. Para essa busca, a gente vai falar sobre avatar, sobre planos de fundos factais, sobre cenário 3D, sobre hologramas e essa interferência de misturar as duas culturas, a cultura do físico com a cultura do digital e viver uma experiência imersiva. Para esse jovem, essa cultura do digital é muito presente e trazer essas experiências como cenários para que você possa viver esses momentos. Para essa estética, filtros sejam do celular, sejam no Instagram, mas que você possa conviver com essas duas realidades. Aqui a gente fala da marca 010, desse app, que mostra essa peça com as estampas sendo colocadas. Então a gente vê esse digital entrando dentro da coleção.
A forma de apresentar as coleções também tem essa importância de mostrar no digital um 3D de uma construção de uma peça. Aqui a gente vai falar de estampas. As estampas que remetem ao corpo, que remetem ao calor do corpo, passam a fazer parte dessa marca. Aqui a Bershka mostra um grande magazine, uma rede de loja, mostrando como é que eles fazem essa interferência, seja no Instagram, sejam em experiências físicas que te levam a esses planos. Para essas passarelas, do tema do todo jovem, a gente vai ver flores dentro do primeiro tema, college no segundo tema, muitos amores no primeiro, college no segundo, esportes no segundo, uma estética muito mais grunge, muito mais fechada e cores dentro do metaverso. Alguns desfiles que trazem essas marcas de referência para esse tema jovem. Toda doçura e todo romance na Blue Marine, todo college na Miu Miu. A Kenzo também traz essa tradução do esporte com college. A Act One traz esses recortes, essa sensualidade e as cores. O índigo, os azuis viscerais dentro da John Lee. Os recortes dentro da coleção da Ferrari. Na R13, todo esse aspecto grunge mais dark, mais fechado. E para essas cores, são super cores. São rosas, dos rosas clarinhos até o rosa estourado da Valentino. Um roxinho que traz desde um lilás até um roxo muito mais presente, muito mais marcante, muito mais fechado. Os azuis, de azuis abertos até azuis mais puros. E falando um pouquinho de lavanderia e interferências, né? Trazer cores, trazer sobretintos, trazer cores vibrantes e cores lavadas. Os efeitos de tingimento, sobretingimentos, sejam efeitos de splash, sejam efeitos de tie-dye, um tie-dye diferente, onde você aplica segundas cores sobre as peças. Blacks, muitos blacks sobretintos, blacks lavados. Azuis, azuis médios e azuis sobretintos, sejam de azuis. Aqui nas imagens da Isabel Marant, a gente mostra azuis sobretintos de azuis. Lavados ao extremo, a gente falou em outros temas sobre a necessidade da qualidade da escolha da matéria-prima para conseguir lavar essas peças ao extremo. No extremo a gente fala da Diesel, a marca que mostrou uma construção de desfile com jeans extremamente lavados, rasgados e desconstruídos. Um patchwork real, não é patchwork de laser, tá? Então, vamos pegar uma cápsula e vamos fazer um patchwork de fato feito, com sobras de tecido, montando essa coleção. Um mix de matérias-primas, onde eu coloco o efeito couro, malhas misturado com jeans. Skin printing, a gente falou nas indicações das marcas em saber qual é a sua skin. Aqui, o digital entra montando na sua skin como uma estampa na própria roupa. Sobre os lançamentos, vamos falar um pouco sobre tecido. Para falar sobre tecido, resinado, fluor. Textura, special fabrics, muitas cores, printing e denim. O destaque do resinado fica para o Vagaloon Fluor. É uma cartela de cor de 5 cores. Rosa, roxo, laranjado, verde-limão. Então, vale a pena conferir toda essa cartela. E o astuto encerado, que é uma base PT que já vem resinada, te dando esse aspecto da resina. Quando a gente vai falar de color, a gente vai falar da base Netuno PT, que traz uma fluidez para a construção das peças, o Ibiza PT, o La Fortuna e o Trindade. Sem falar do denim malha, do Lampedusa, fechando com o Cotelê. Para falar sobre o college, o Cotelê faz muito parte dessa construção de coleção. Falando um pouco de denim, a gente vai falar dos extremos lavados, dos azuis médios, de tecidos blacks, que estão muito presentes quando a gente fala da interferência do rock, dos festivais de músicas, do grunge, o Netuno Denim com essa mesma fluidez que a gente falou dentro do Netuno PT, o Barreira, o Poderoso, o Presidente,
Tecidos com overdye. A gente vai falar do Madureira Overdye, que é um black sobre tinta de black. E os destaques de shapes para o super vão ser super curtos, ajustados e diferenciados. Começando aqui pelo denim lingerie, não só o corset, mas o bralette também super em alta, diversas marcas já nesse momento trabalhando com o conceito malha para essa forma. No super ele vai aparecer mini e com o detalhe do zíper na parte frontal. Um lado mais fetichista, indo para um college na coleção do Prefall da Dior, onde tem essa ideia do lace up e a ideia de um peito mais estruturado com a utilização de barbatana. A visualização dos tartãs da coleção do Versace, mas aqui com a ideia do corset num denim num azul mais intenso. Desculpa, num azul mais brilhante, tá? E na coleção da Versace, aqui aparecendo um corset num azul mais brilhante. A ideia de camisaria para esse tema. Falando do lado feminino, a gente pode falar desde a versão cropped, das versões curtas, super apostas da estação. A ideia delas serem mais ajustadas são válidas, mas o formato quadrado também super aprovado. Trabalhar o modelo oversize mais amplo pode ser super indicado também e muitas marcas trabalhando com a ideia de um punho mais alongado. A imagem central eu deixei para falar por último, que é por conta da estamparia. Importantíssima para esse tema, principalmente dando essa ideia de um splatter ou alguma ideia de um abstrato. Colete. Diferente do tema anterior, aqui na maioria das vezes eles vão aparecer mais estruturados na parte do ombro. O black é super indicado, mas para quem quiser trabalhar com azul, a intensidade que foi trabalhada na coleção do desfile do Alexander Wang é super comercial. Coleção da Celine para o segmento masculino, explorando muito o lado do decorativismo, que diferente do tema anterior, aqui vai para um lado muito mais jovem, até com uma irreverência, retraduzindo o grunge. E a sweatshirt, dentro dessa temática, vindo com uma cara muito jovial. Algumas marcas vão continuar trabalhando sim com bases, com referências de toque e explorando a utilização de cores. Mas eu deixei essas 3 imagens para vocês, para pensar e repensar na ideia de dimensionalidade dentro do produto, como a gente tem na primeira imagem. Tem esse cutout, tem esse vazado com o formato do coração e ele foi reposicionado também na parte central, tendo a união dos elementos por aviamentos. A aviamentação interessantíssima nesse tema. Imagem central, a referência de monograma, importantíssima. Esses jovens têm esse lado de ostentação, de querer mostrar brand, querer mostrar a marca que eles estão usando. E a ideia que vem da arte de rua, que continua sendo muito forte, aparecendo com força na coleção do Dolce & Gabbana, não só no conceito esportivo, já vou mostrar para vocês. Jaqueta decorada. Pode ser nessa ideia, imitando um efeito aqui de spray, como a gente tem na coleção do Dolce & Gabbana, franjas decoradas, principalmente com a ideia da utilização de cristais para brilhar mesmo. E na última imagem, a ideia aqui do decorativismo não só na jaqueta, como se fossem chatons imitando joias, mas para as pessoas saberem que são falsas mesmo, é a questão da irreverência, desse toque que a juventude tem. E a jaqueta bomber, muito importante dentro dessa temática, eu acho que é a mais jovial. A ideia da gente trabalhar utilitária, com bolso na manga, como na imagem central na coleção da Diesel, é super funcional, mas eu não destacaria o que tem nas 2 imagens das laterais, que é a ideia desse patch, principalmente em chenille, remetendo a um ar old school. O blazer. Esse primeiro do Alexander Wang tem que ser comentado não só por conta da volumetria, apareceu recentemente com a modelo e atriz Julia Fox, usando só esse blazer e lingerie, fazendo compras em Los Angeles. Aqui já dando um input que a marca vai ter uma campanha grande de lingerie também e mostrando essas formas mais estruturadas. Em questão de moda, ombros avantajados, principalmente com a utilização de ombreiras, apareceram. Convido vocês a avaliarem se isso cabe ou não dentro da coleção de vocês. O efeito de street art, de spray effect, apareceu também na coleção da Stella McCartney, onde ela também trabalhou com esse ombro estruturado e confirmando a coleção do Dolce & Gabbana para o segmento masculino, recriando a ideia do smoking, tirando ele do seu lado tradicional e colocando um toque mais jovial. Mini saia. Pode ser a mini saia ou a micro mini saia, como a gente tem na imagem central, que ela vem ganhando cada vez mais espaço. Uma dica que pode ser super válida para algumas marcas é não trabalhar a mini saia em si e traduzir isso numa versão de escote, na versão do short saia.
Imagem central na coleção do David Coma, a importância das pregas. Dentro desse tema, ela vai traduzir muito a ideia do uniforme escolar e até de uniformes ligados aos esportes, por exemplo, tênis. Na coleção do Dior, retrabalharam a ideia das pregas, mas com a utilização de taxas, studs vão aparecer com frequência novamente. E só para comentar a imagem que está na parte de trás, onde a menina está usando a saia midi, a questão da camisa com gravata. Como eu falei anteriormente, dentro desse tema ela vai ser super pontuada. É para trabalhar realmente essa ideia do uniforme redescoberto. Questão dos shorts. A ideia de brilhos e bordados é super válida, incluindo em barras assimétricas. O conceito esportivo, como a gente tem na imagem central. E aqui, dentro dessa temática, a ideia de muito desfiado e muita barra com corte a fio. O skater shorts, ele pode vir com essa proposta mais irreverente, inclusive no inverno, para ser usado com a meia calça ou com a legging, como a gente tem na coleção do Dior. A ideia dele ser utilitário, bolsos laterais super importantes. E na imagem central, trabalhando essa ideia de estampas gráficas na coleção do Dolce & Gabbana. Calça skinny. Aqui, um dos detalhes importantes vai ser essa questão de praticidade, bolsos múltiplos, peças utilitárias. Bolsos em diferentes posições, não só na lateral, mas frontal também. A ideia de estamparia aqui, muitas vezes até incluindo essa arte de efeito de spray no preto e branco. E a calça jogger. É a referência do conceito malha, vindo com mais importância do que nunca. Detalhes reflexivos podem ser utilizados ou detalhes neon, como a gente tem na coleção do Mark Fest. A ideia de um neo-vintage aqui na coleção da Diesel. E, por último, a estampa do camuflado. Se a gente for pegar essas marcas jovens internacionais, cada vez mais elas estão colocando o camuflado dentro da coleção, como se o jovem quisesse ser visto e, ao mesmo tempo, está se escondendo dentro dos centros urbanos. Calça utilitária. Aqui ela vai aparecer com explosão de cor, misturas de materiais e ainda com esse lado fetichista da versão do lace up, da amarração estilo espartilho. Para o segmento masculino, bolsos amplos, e eu deixei as duas últimas, é um tema que tem muita cor. Então, de repente, a gente colocando uma peça branca ou off-white dentro da coleção para servir como uma peça-chave que possa ser unida, composta com outras partes da coleção, interessante também. Só queria chamar a atenção para essa última peça da Marilyn, aonde tem essa ideia da barra mais cuffed, da barra mais algemada. Nesse caso, essa barra pode ser tanto mais aberta quanto mais fechada, porque ela tem regulador. E a calça sartorial? Quando a gente fala dessa ideia de alfaiataria vindo, ela não vai ficar no mercado só contemporâneo, ela vai para o jovem também. Pode ser um bolso faca, como na primeira imagem, pode ser utilizada de uma maneira diferente. A ideia de estar mostrando o underwear, seja o bralette, seja a parte de baixo, aparece agora para o segmento masculino também, sempre com essa ideia do branded, mostrando o nome da marca que está sendo usada. Pregas aqui são super válidas, como a gente tem na imagem central, e a utilização do cinto no próprio tecido. Uma versão twisted, onde a gente vê esses recortes, onde eles são mais arredondados. Pode ter um blend com alfaiataria, como na imagem central, pode ter a referência do patchwork real ou ainda apenas os recortes arredondados. Calça boyfriend, vindo muito com ar de decoração para ser vista, pode ter puídos muito bem marcados, mas a ideia de cristais, de brilhos, é realmente uma tendência muito forte. E na última imagem, na coleção da Patibot, marca nacional que está aparecendo com muita força nos desfiles em grandes magazines internacionais, trabalhando essa história do bordado, da valorização do feito à mão. Calça flare. Dentro dessa temática tem uma prioridade maior para as versões low-waisted, da cintura mais baixa, mas eu fiz questão de deixar essa imagem da Alessandra Rich, onde tem um neo-vintage aqui, onde aparece a calça com a cintura mais no lugar certo, mas ela tem esse recorte frontal, e as duas da lateral, onde a gente tem essa ideia de uma cintura mais baixa. Pode ser com corte a fio, já tinha comentado com vocês, ou ainda com essas versões de amarrações como a gente tem na imagem inicial. Calça wide, a ideia de detonados super bem-vinda para essa temática jovem, mas a gente pode ter aqui um apelo mais emocional e colocar pérolas na decoração. E algo que a gente já vê que está acontecendo no mercado nacional e não vai acabar é a ideia do conceito malha na versão da wide. O vestido mini.
Aqui a gente pode aflorar ele de uma ideia muito mais body conscious, bem ajustado ao corpo, retraduzindo a lingerie, como a gente tem na imagem inicial. Essa ideia mais princesa na imagem inicial, ou um pouco mais solto, até relembrando a salopete na coleção do Marc Fest. Na coleção do Dior tinha isso também, mas com um exemplo que eu já tinha dado para vocês, que era a questão dos ilhoses. Vestido camisa. A gente sempre acaba linkando ele com um mercado mais contemporâneo, mas ele aparece para o jovem com força, principalmente com detalhes diferenciados. Pode ser na lavanderia, pode ser com bolsos renovados ou ainda com esse efeito de estampa aqui aparecendo com muita cor. A jardineira é um macacão desse tema, pode ter a ideia dos monogramas, pode ser usado nesse visual, vamos falar assim, mais college retrô, ou ainda com transpasses para impactar algo mais novo, como a gente tem na coleção do Kenzo.